Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Raul Vitorino e hoje eu recebo o Rabino Yaakov Gonzalez. Bem-vindo, Rabino Yaakov, tudo bem? Tudo ótimo, Baru Hashem. É uma grande honra poder estar aqui, colaborando, compartilhando um pouco de vida, deixar com alegria nesse magnífico projeto que eu tenho certeza que está fagulhando no coração de muitas pessoas que têm o anseio de saber mais sobre a nossa amada Torá, de glorificar e adorar o nosso Ava, o nosso Eterno, através da palavra dele. Para quem não me conhece, eu sou o Rav Yaakov Gonzalez, eu sou o rabino da Beit Atikva. É um projeto um pouquinho diferente, mas antes de falar desse projeto, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou filho de pais judeus, eu vim de uma família 100% judia, mas com um questionamento totalmente diferente. Nem todos praticantes. Dentro da minha família tem um pouquinho de cada. Tem aqueles mais observantes, a nossa amada Torá. Tem aqueles que são mais mornos. Tem aqueles que, eu sou judeu, legal, sabava, mas deixa a religiosidade um pouco de lado. E tem outros que nem sabem o que querem, literalmente. E eu acredito que não tem exatamente um problema nisso. Mas o maior problema que tem é preste bastante atenção, não termos o temor ao Criador. Algo que devemos ter muita convicção. Existe um Criador. A maneira que você vai viver a sua vida depois de ter essa convicção é uma outra história. Mas devemos de compreender. Temos um Criador e temos a palavra dele. E o nosso povo recebeu essa palavra. Mas como vai ser a nossa vida, já é uma outra situação. Já é algo totalmente individual. Mas o meu papel, como do meu amado aqui irmão, é poder ajudar quem deseja tanto elevar a alma. Compartilhar os quatro cantos do mundo a nossa amada Torá, a amada palavra do Eterno, que transforma diariamente a nossa vida, que faz nós compartilharmos vida no sorriso. Deixar fazer tudo com alegria. Nós só conseguimos tudo isso por causa da palavra do Eterno. Porque quando nós compreendemos que a maior riqueza é essa, não tem motivo de você ficar triste, desanimado, ou então preocupado com aquilo que você deseja, porque você deve compreender. Se eu desejo algo, mas se realmente eu precisasse, eu já teria, porque o Eterno já teria colocado em minhas mãos para fazer algo bom e produtivo. O Bendito, Eterno quer que eu e você sejamos produtivos. bendito seja o Criador por isso. Baru Hashem. Aos meus 14 para 15 anos, eu tive um despertar extremamente grande. E não apenas eu, mas a minha amada irmã, a minha amada mãe. E foi em um lugar que talvez você que está aí assistindo não está dando tanto valor. Não está dando valor nenhum, que é um lar, uma casa. Foi em um Shabat no lar, de maneira tradicional. Não foi nada em uma sinagoga, uma beita bonita, toda de luxo, nada contra isso. Tudo para o Eterno tem que ser com excelência. A nossa vida tem que ser em excelência em todas as esferas. Mas eu quero que você possa compreender algo maravilhoso. Que você possa ter Kabbalah, recebimento e revelação do que eu estou te falando neste exato momento. As maiores coisas que irão acontecer em sua vida irão vir em situações e circunstâncias que talvez aos olhos humanos você não daria valor nenhum. Em um Shabat aleatório, e não com os nossos parentes, mas com uma outra família que é próxima à nossa, nós experimentamos um Shabat mais nazareno, messiânico, que tem como prisma, eu não sei se você sabe que o judaísmo ele existe várias correntes, mas também tem um outro tipo de judaísmo que para muitos não é considerado judaísmo, mas para quem vive o meu prisma e o do nosso amado Ari, é um judaísmo que reconhece
Yeshua, Jesus, para facilitar, eu não sei qual o seu nível de entendimento que você está assistindo, eu vou sempre querer compartilhar tudo da maneira mais prática possível e didática possível para que você possa compreender. Era um Shabat que reconhecia Jesus, Yeshua, como o Senhor do Shabat. Shabat é fonte de bênção. E quando você reconhece Yeshua como o Senhor do Shabat, começa a ter muita diferença em sua vida. E nesse dia, nesse momento, eu e minha irmã, minha mãe, começamos a vivenciar essa nova atmosfera de judaísmo. E é algo que eu falo. Tem situações da vida que é só vivenciando que você poderá falar algo. Se você não vivencia algo, você pode comentar, você é livre, mas algumas coisas é só vivendo. É só vivendo. É só vivendo. Eu vi de uma família que todos estudam e dedicam a vida para a Torá. Mas isso significa que vai se tornar um Rav de um projeto e vai ficar de tempo integral naquilo? Não, não. Cada um tem sua vida. Mas reconhece a origem que tem e o que o Eterno requer o mínimo que essa pessoa faça. Então todos sempre buscaram dedicar parte da vida ao estudo da nossa amada Torá. E eu, de 14 para 15 anos, com esse encontro magnífico, eu tive uma oportunidade de aprofundar mais nessa ramificação do judaísmo, mas continuando naquele mesmo aspecto, na simplicidade, em Deus. A pessoa pergunta, você fez uma yeshiva famosa, grande, bonita? Não, mas eu fiz uma no calor, no aconchego de pessoas de maior idade, que eu considero como um grande pai meu, um grande avô de tanto carinho. E nesse lugar, que para muitos não é tão importante, teve a minha ordenação, teve um minyan ali, tudo nos preceitos e mandamentos que se deve ser feito. Mas a pessoa muitas vezes questiona, você tem atualmente, se você estiver vendo atualmente esse podcast, porque esse podcast vai ficar muito tempo na internet, assim seja, eu tenho neste exato momento 27 anos. Só que eu quero que você compreenda, eu de 14 para 15 eu comecei o que seria uma yeshiva que muitos começariam com 18 ou 19 anos. A pessoa pergunta, mas não existe, não tem lógica ter um rabino tão novo. Se você aprofundasse na Torá, você iria ver que não é obrigatório você ter de 30 anos para cima e ser casado. A palavra do Eterno ela é bem objetiva. Ela não coloca assim, tem que ser dessa maneira. Existe uma observância e um zelo maior para isso. Mas não significa que não haverá nenhuma pessoa fora dessa curva. Então você se sente especial? Não. Eu me sinto uma pessoa que demorou muito para se aprofundar mais na Torá. Eu queria ter começado mesmo com 13 anos de idade. Eu sinto que eu perdi foi muito tempo nesses 2 anos. Porque pouco tempo depois que eu fui ordenado por esse minyan, o meu grande mestre faleceu. Aí eu pensei, se eu tivesse começado 2 anos antes, eu teria aproveitado mais da sabedoria dele, mais do carinho dele, mais de tanta vida que ele compartilhou para mim. E isso é algo que eu tenho uma gratidão eterna, abençoada a memória dele. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque eu comecei novo aprofundando na Torá. Só que o Eterno, ele também te prepara para uma elevação de alma individual. Todos nós temos uma techuvá diária. E essa techuvá diária, eu não sei se você chegou nesse nível de entendimento. Ela é em cada esfera da sua vida. Muitas vezes você quer separar a sua religiosidade de todas as outras esferas. Não, não, não. Judaísmo é um estilo de vida. Se você não conseguir viver uma techuvá em cada esfera, você está vivendo o judaísmo errado. Me perdoa, sou muito sincero, sou muito sincero. O judaísmo, ele está em tudo. E o judaísmo também, você não tem que ficar preso à corrente nem nada. O judaísmo é o desenvolver do leque é uma outra história. Mas por ter algo, uma base sólida em todos, algo todos têm em comum. O judaísmo é vida, é viver, é praticar.
Não era você ter uma uma casca. Não, 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 não. Tanto que nesse podcast a gente ainda vai falar sobre essa observância dos mandamentos. Tem muita pessoa olhando o mandamento como casca, mas não está apreciando a essência dele. Aquilo que realmente vai transformar não só a sua vida, mas quem está na sua atmosfera, quem está do seu ladinho, convivendo com você diariamente. É uma grande bênção do Eterno você poder ter contato com quem é um justo do Eterno. E você vai compreender mais isso hoje. E continuando nesse desenvolver meu, nessa caminhada minha, a pessoa pensa, nossa, ele teve todo esse aprofundamento, ele já vai em seguida começar com um projeto. Não. A primeira coisa que o Eterno me direcionou é, agora você vai ver um pouquinho mais do que é uma vida de uma pessoa, não vamos dizer assim, secular ou mundana. Esses termos são meio perigosos para quem não tem o nosso entendimento. Mas ver como que é viver o judaísmo fora daquele aconchego, naquele ambiente que é tudo santo. Mas quando você começa a viver a realidade lá fora. Eu fiz graduação em marketing, tenho 4 pós, entre elas gestão de pessoas, fiz liderança, fiz coach, fiz brand. Algo também que o Eterno me direcionou. Eu fiz bacharel em teologia cristã. Por que eu fiz um bacharel de teologia cristã? Eu queria virar um pastor? Não, gente, não é para isso. Sabe por quê? Existe uma grande quantidade de pessoas que têm centelha judaica, que têm origem. E elas estão no judaísmo? Não. Elas estarão provavelmente em outros segmentos religiosos. Como eu estarei apto para receber de braços abertos, para compartilhar a nossa amada Torá, sem conseguir ter uma empatia plena? Mas o que seria uma empatia plena? A empatia plena se trata de você conseguir o máximo possível se colocar no lugar do outro para você saber a maneira certa de lidar com o outro no caminhar da amada Teshuvah. Porque muitas vezes é fácil você ir e falar, não, você não está praticando certo, ou até mesmo usar um termo pesado, não, você é um idólatra, e não ter nenhum carinho, atenção, amor para cuidar com uma amada vida que o Eterno colocou em sua frente para você cuidar. Então, sim, fiz um bacharel em teologia. Depois disso, eu quis compreender mais sobre o judaísmo em outras vertentes. Fiz mais estudo judaico. Eu gosto de estudar. Todo mundo, a pessoa tem que entender que o judaísmo é assim. Cada mestre vai ter a sua elevação e a sua sabedoria. Você nunca saberá tudo. Muitas vezes você cresce num grupo, num MMA, de vários sábios, você está naquele desenvolver. Aí muitas vezes você tem aquela tolice de pensar, vou sair daqui pronto. Não, ninguém sai pronto. A nossa vida é uma caminhada para cada dia aumentar um bloquinho de certa completitude, porque nunca ficará completo. Verdade. Tenho o título de doutor em teologia, mas eu não uso esses títulos. Eu também sou psicanalista, atuo na área de psicanálise, terapia psicanalítica, mas além disso tudo, eu passei um bom tempo no mercado financeiro. Vai parecer até engraçado, né? É tipo aquela coisa básica. Todo judeu ou é banqueiro, ou é professor, ou é empresário. Eles têm essas brincadeirinhas. E O senhor viveu bastante, Rabino? para você ter ideia, eu cheguei a ter 2 escritórios de investimento, um em Portugal e outro nos Estados Unidos. E isso em pouco tempo, com outros parentes meus, cada um com uma mentalidade diferente. E ali que foi a chave para nascer o que chamamos hoje de Beit Atikva. E também um projeto que só agora está sendo começado com o meu amado Ari, irmão, primo, Ravi Resk, que é voltado para empresários. Mas mais à frente você vai entender isso. Tudo isso nasceu com a minha vivência e experiência no mercado financeiro. Porque no mercado financeiro eu não só atuava como dono de um escritório e olhava os melhores investimentos, principalmente a melhor rotação de dinheiro no mercado de Forex. A gente agia em todos os tipos de investimento, mas a gente tinha um público específico que era no Forex.
Aí vai ter algum engraçadinho, sempre tem um engraçadinho, vai falar, mas fora que isso aí é golpe. Não, não, não é golpe. É para quem tem dinheiro que é diferente. Se você estudar investimento, finanças, você vai compreender que é um mercado que rola trilhões de dólares diariamente, é algo totalmente legalizado e seguro. Não pode ser tão legalizado assim no aspecto do Brasil, mas também não é ilegal para ser algo investido, porque é um outro tipo de patamar, é um outro tipo de programa para multiplicar o capital. Tanto que não é à toa que o meu escritório era em Portugal e nos Estados Unidos. Eu era afiliado a uma grande empresa aí de corretagem. Eu, como uma mente empreendedora, eu reuni com alguns primos que eu não tinha contato e falei, vamos fazer dinheiro. E eu nós fizemos dinheiro. E isso é uma outra parte, porque talvez um dia eu vou voltar aqui para compartilhar porque eu tive isso de falar, vamos fazer dinheiro. Porque, pelo incrível que pareça, eu vou deixar só um gatilhozinho para vocês. Eu vim de uma condição extremamente alta. E devido a algumas escolhas de, até mesmo fé minha, de ideologia, de maneira de viver, fomos desligados dessa grande fortuna em si. E algo que eu disse, Baruch, porque a maior fonte da minha vida é o Eterno. E isso não tem problema. E o Eterno me mostrou, eu sou a sua fonte. Em menos de 2 anos, já tinha 2 escritórios e já tinha muito capital, muito capital. E nisso eu já estava crescendo em experiência em viver com pessoas diferentes. Essa que é a chave. Você só vai ser um grande líder à frente no aspecto de cuidar de pessoas quando você já conviveu com muitas pessoas. E não só conviver por conviver, mas entender as pessoas. Todas as reuniões que eu tinha, o meu trabalho ali não era olhar um investimento para a pessoa, mas olhar o que a pessoa estava necessitando, treinando empatia. Talvez o que você está sofrendo neste exato momento é porque não apareceu ninguém para te abordar da maneira certa para compreender o que você está passando. Muitas vezes a pessoa pensa, eu vou comprar uma Torá, eu vou abrir ela e tudo vai se resolver. Olha, dependendo da sua elevação de alma, você não vai ter revelação a abrir uma Torá. É triste falar isso? É. Porque todo mundo precisa de um mestre, precisa com quem caminhar. Tanto que eu vou te dar um exemplo nisso. Um exemplo muito, muito fino e tranquilo referente a isso. Se você for estudar a fundação da religião cristã, nasceu através dos nossos escritos. E é enxergado da mesma maneira? Não. Esse que é o perigo de você comprar uma Torá, abrir ela e querer estudar sozinho. O Eterno, por misericórdia, pode começar a transformar a sua vida. Mas não significa que é o adequado, que é o parâmetro que ele quer para a sua vida. Tanto que tem algo muito interessante, o judaísmo é passado de pai para filho, não é à toa. Se fosse assim, então o menino ia nascer e por osmose já iria saber como viver, como ser um judeu. Então nisso, desse caminhar meu, o Eterno colocou em meu coração, agora sim você vai começar o que eu tanto te prometi lá atrás, com 14 para 15 anos. Então, assim, nasceu um projeto um pouco fora da curva. A ideia não foi abrir grande templo, nem nada disso. Na verdade, a Beta Tikva nasceu através de uma renúncia. Lembra quando eu disse que vamos fazer muito dinheiro? Sabe o que o Eterno me fez fazer? Distribuir todo esse dinheiro e capital e bens que eu adquiri durante todo aquele trabalho. Fazer de Sedaká. O Eterno ele foi me direcionando por um período de tempo em qual projeto eu colocar, quais vidas ajudar. E tudo isso de uma maneira, através do mandamento, o que você faz com uma mão, esconda da outra. Ei, se você está assistindo neste exato momento e você pensa que é o ato de sedaká, vamos melhorar, não vamos nem usar esse termo, vamos usar o termo de ajuda social, oferta, doação. Se você faz com o intuito de ser revelado, você já quebrou um grande princípio. Não é para ser revelado, é para ser oculto. A palavra fala que faz com sua mão, esconda da outra.
A gente nem precisa de desenhar isso, é porque existe um grande princípio por trás. É para você fazer e esquecer, não é para você alimentar o seu ego, as suas paixões e começar a achar que é melhor do que o outro. Não, tanto que uma coisa que eu te falo, o eterno, ele tem um grande potencial e poder para multiplicar e também te trazer escassez. Se você fazer um princípio de maneira errada, não virá a consequência boa do princípio, mas poderá vir um juízo do eterno, para não falar uma palavra pesada, maldição para não assustar o mundo. Mas essa é a realidade. Cuidado com os princípios que você diz fazer que é da Torá, que você pensa que está naquela capa de justo do eterno, de sabe que do eterno, mas não, não. Por isso que você precisa de alguém para te acompanhar. Você precisa de um mentor, mas esse mentor ele não precisa ser um mega rabino, não. Muitas vezes esse mentor vai ser algum colega que já começou a techuvá. Sabe por que todo mundo é usado nessa caminhada? Não fique preso, eu tenho que ir a lugar tal para eu ter um acompanhamento. Não, porque primeiramente hoje tem internet. Tanto que, olha só que interessante, a Beit Tikva nasceu pela renúncia. Como que funciona essa renúncia? Eu larguei uma vida extremamente luxuosa e comecei esse projeto. Mas a pessoa me pergunta, mas precisava disso? Não, não precisava, mas o Eterno tem um propósito muito maior por trás disso. Porque é algo que eu levo para todos. Um spoiler aqui sobre negócios. Você não abre um empreendimento para fazer dinheiro. Você abre um empreendimento para santificar o nome de Adonai, de Hashem, do nosso Abba. Porque o dinheiro ele pode vir de infinitas maneiras. Porque ele vem através do nosso Abba. Então, todo o trabalho que você faz, a sua preocupação não é o dinheiro. É santificar o nome daquele que deve ser santificado, que é o Bendito Eterno. seja o Criador por isso. É isso. E quando eu renunciei, eu comecei a viver algo inimaginável. Para você ter ideia. Eu larguei tudo, não foi só o capital que eu tinha, eu vendi tudo, eu fiquei sem nada. E quando eu fiquei sem nada e comecei o meu primeiro dia de tempo integral, sabe o que aconteceu? Em seguida veio casa própria, meio de locomover, tudo que é essencial para poder ficar tranquilo fazendo a obra. Aí a pessoa pergunta, mas você já era rico. Não, eu larguei tudo. Sabe por que começou com a renúncia? Para compreender. Quando você renuncia tudo, você começa a depositar a sua fé naquele que é verdadeiramente aquele que supre tudo que você tem. Aí que está a questão. Muitas vezes você está querendo começar algo, mas você não passou na aprovação do Eterno para começar algo. Por isso que está tendo, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, muito projeto que está manco. A pessoa começa com uma tendência boa, mas a questão não é a tendência boa. Não é a tendência boa do projeto. Mas sim, se você antes de começar o projeto, você foi aprovado na caminhada, naquela techuvá específica para você se tornar apto para estar à frente de algo grande. Para mim foi a renúncia. Para você talvez seja uma gula, um vício em rede social, um vício em jogos. Não tem problema você jogar, usar rede social, você ser vaidoso da maneira adequada. Não. O problema é aquilo que está ocupando o seu coração. E quando eu tinha entrado no meu empreendimento da área de finanças, querendo ou não, liguei uma chave no meu coração. Vamos fazer dinheiro. E o Eterno ele quis desligar aquela chave. Agora você não está focado em fazer dinheiro, você está focado em compartilhar a minha palavra aos quatro cantos do mundo, a levar uma mensagem de arrependimento, uma techuvá que ela é baseada em arrependimento também, em levar o nome do filho primogênito do meu amado Abba, que é Yeshua. Ele é o primogênito. E levar esse primogênito da maneira judaica correta e não de uma maneira que foi criada por uma outra religião, que eu nem vou citar o nome, porque este podcast não é para trazer intriga, mas para trazer que você possa compreender que tudo existe uma maneira correta. Mas não significa que você não ter começado dessa maneira correta, que você está condenado. Não, não. O Eterno, neste exato momento, está te dando a oportunidade, presta bastante atenção, a oportunidade de começar a se aprofundar na maior riqueza da sua vida da maneira correta. Nos princípios corretos, exatamente.
A Beit HaTikva, a casa da esperança, não tem esse nome à toa. Porque enquanto você se dizer que tem vida, você terá esperança. E você tendo a esperança correta, você terá o combo perfeito, que é emuná. Emuná é fé. Bitahon, confiança. A sua fé, ela é confirmada com a sua confiança. E tudo isso vai vir através da sua esperança naquele que está voltando com a nossa Nova Jerusalém, que é Yeshua. Isso é o que eu creio e levo no meu ministério. Talvez você seja de outra corrente de pensamento. Baruch Hashem, o Eterno te ama também, mas eu quero que você compreenda algo. Quando temos convicção e amamos algo, é impossível não se aprofundar. Então, se você diz, eu tenho interesse em aprender os mandamentos, mas você não está tendo motivação, no fundo você realmente não quer aprender os mandamentos, porque quando você vê uma centelhazinha de luz, você vai ficar louco para alimentar dessa luz, você vai ficar louco, você só vai querer isso. Não tem prazer maior do que você entrar em uma casa de estudo de Torá. Não tem prazer maior do que você festejar as festas bíblicas. Não tem prazer maior do que toda semana você celebrar. Eu nem uso o termo guardar, porque o povo tem umas mentalidades com palavras delicadas. Eu gosto de melhorar a sensação da pessoa, celebrar. O Shabat, para mim, é uma festa. É uma festa, é o momento mais feliz da minha semana, é o momento que eu revigoro, é o momento que eu sei que quanto mais eu investir no Shabat, mais todas as outras esferas da minha vida já estão prontas. De fato é uma celebração, né, Rabino? Exatamente. Às vezes tem certas palavras que tornaram um significado diferente e até pesado. É bom fazer isso. Eu acho linda a palavra guardar, mas uma coisa que eu aprendi, existem muitas pessoas com a centelha retornando. E elas vêm de uma outra atmosfera religiosa que foi ensinado que a palavra guardar entra em alguns pilares da visão deles que condenam a verdade. Porque realmente a pessoa tem que entender. E Yeshua, ele não condenou o Shabbat. Ele ama o Shabbat, é o Senhor do Shabbat. Então, quando a pessoa usa a palavra guardar como algo que não precisa, você mancha a casca bonita da palavra guardar. Eu tenho um amor em guardar o Shabbat e guardar tudo que deve ser guardado. Porque eu tenho a experiência, a vivência de como é uma vida que se investe em zelar pelos mandamentos. Isso é uma vida maravilhosa. Zelar pelos mandamentos. Antes de entrar um pouco nessa questão de Yeshua do celebrar o Shabbat, o guardar o Shabbat, como foi o seu crer no Messias? Qual a influência que o Yeshua tem na sua vida? O que ele te fez? O que ele trouxe de bom para a sua vida? O que ele trouxe de direção para a sua vida, Rabino? Olha, antes de falar disso, eu quero que você que esteja ouvindo não se sinta ofendido. Eu quero que você possa ter empatia, praticar empatia neste exato momento quando compartilhar isso com você. Porque a pergunta que ele fez, ela é muito importante e eu não posso negar essa resposta. Como eu disse, eu cresci em um lar que tem Torá. Não era aquele nível de religiosidade grande? Não, mas tinha Torá. Só que tinha aquela questão. Não é que tinha uma falta em mim, mas tinha um questionamento. Tinha ali algo. Eu sei que eu posso ir mais longe, eu sei que tem algo para eu alcançar mais longe. E nisso, antes eu já tinha ouvido falar de Yeshua, mas eu não o compreendia e não o reconhecia. Observação, isso é um individual meu através do crescimento de Torá que eu tinha. Eu realmente não via sentido em Yeshua, não via. Mas eu via muito sentido em algo. Isso eu já novinho, com 11 anos de idade, eu já tinha algo em mente. Ao mesmo tempo que eu não via sentido, eu pensava, mas ele é um parente meu, o sangue que tem, que correu nele, que corre nele, corre em mim. Então, é meio estranho condenar tanto uma pessoa que é da minha família.
uma pessoa que também é de Abraão. Então eu tinha esse questionamento. Não, ele é um parente. Aí muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas judeu não é parente do outro. Olha, você tem esse tipo de judaísmo. O meu, todo mundo aquele que está ali na atmosfera judaica, está na oliveira, é família. E nisso eu ficava olhando para Yeshua numa mentalidade que poucos tinham, de um parente. Eu pensava assim, mas ele é um parente muito perseguido e mal falado. E nisso foi tendo um caminhar que eu ficava naquela questionamento, tem mais nesse mundo, tem mais nessa vida, mas também respeitando outros ensinos que tinham vindo em mim, porque eu tenho que respeitar a minha liderança, os mais velhos, honrar não apenas pai e mãe, mas também todo aquele de uma idade acima. Eu tinha esse princípio, porque ali tem sabedoria, e se eu sou mais novo, eu não vou ter tanta sabedoria quanto aquele que já viveu mais do que eu. Então são princípios que eu vivo e levo para a minha vida até o meu último. É Torá, né? Não tem como se separar disso, né? Não tem. Só que aconteceu algo. Eu sempre vivi fazendo muita viagem daqui para lá. Eu sempre fui uma espécie de mochileiro. E nisso, eu tive esse contato com o judaísmo netzarim, bem tradicional, provavelmente um pouco diferente do que vocês conhecem no Brasil, ou sei lá, em qualquer lugar, porque uma coisa é realidade. Judaísmo em cada lugar vai ser de um jeitinho. Pode ter a mesma essência? Pode. Mas cada um vai ser de um jeitinho, por isso que eu não gosto de rock. E nisso eu tive um contato próximo neste ambiente messiânico. E durante o Shabbat, o Kabbalah de Shabbat, no estudo da Parashá que tinha ali, o Shabbat lá era maravilhoso. Tinha todo o cerimonial, mas um momento de maior alegria. Não era nem era um momento do jantar, nem nada, mas era um momento de ficar aprofundando na palavra. E quando eu estava aprofundando na palavra e estava falando sobre a Brit Hadashah, estava com ligamento com o Novo Testamento, algo que eu não tinha tanto domínio ainda, mas eu lia e começava a ver que tinha Torá ali, que tinha sentido ali, coisa que muitos também não conseguem ver, mas Barro achei que eu já conseguia ver que tinha algum nível de conexão, mas mesmo assim o coração estava um pouco fechado. E a minha irmã, a minha mãe é a mesma coisa, mas a gente estava lá porque era um Shabat. Shabat é Shabat. Nisso eu e ela tivemos a revelação. E a revelação não foi não apenas lendo. Eu e ela vimos. Era como se estava todo mundo ali. E a mesma coisa que eu falo, é a mesma coisa que ela fala, que nós tivemos simultaneamente a mesma visão. Ele falando, eu sou o Messias, eu sou o seu parente. Da mesma maneira que eu ficava já no inconsciente falando, ele é meu parente. Aí eu vi, ele sabia que eu considerava ele um meu parente. Ele verdadeiramente ressuscitou e ele está fazendo algum trabalho. E tudo começou a fazer sentido. Então, fica aquela coisa, aquela situação. Eu tenho essa experiência e eu creio que cada um vai ter uma experiência conforme o nível de apego e busca que ela tem de anseio de alma. A nossa alma anseia de um nível inimaginável o que é bom. E o que é bom é o que é santo. E o que é santo é a palavra dele. Muitas vezes a pessoa fala, eu não precisei de uma revelação. É porque talvez você não veio de uma bagagem e não levava a sério aquilo que foi te passado. O Eterno, ele sabe a bagagem de cada um, o que cada um respeita, o que cada um faz, e ele vai fazer o que é necessário para que esse encontro, essa chama, cresça em sua vida. Essa que é a realidade. Eu e minha irmã tivemos este fato que pode ser de um milhão, sendo que não é, porque nós temos outras pessoas, outras famílias que tiveram essa mesma situação e de bagagens bem semelhantes. Mas eu quero que você entenda, não busque ter essa experiência, mas busque vivenciar e aprofundar a Torá, que traz esse tipo de vivência, esse tipo de poder para a sua vida. A Torá, ela faz muito em sua vida. Não preste atenção em testemunho de pessoas e diga, eu quero viver isso. Não, o Eterno não quer isso.
O Eterno está querendo que você tenha o almejo de ter o quê? Esse zelo e amor e profundidade de Torá igual o outro teve para vivenciar algo magnífico. É isso tanto que ele tanto almeja. Você não pode ligar uma invejinha. Eu quero a vida dele. Não, 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 isso não tem Torá no meio. Isso daí é incentivar e alimentar o que nós chamamos de Yetzer Hara, que é a tendência mal do coração. Todos nós temos duas tigelas de alimento. Eu falo assim, tigelinha. A tigelinha do alimento bom e a tigelinha do alimento ruim. Quando você ver algo que pode ser a tigelinha de alimento ruim, que você possa lembrar aqui com o Rav aqui. O Rav disse, quebra essa tigelinha. Vai, quebra essa tigelinha e não trate como inveja. Veja, nossa, se aquele cara ali, meio bobo, conseguiu isso, eu vou conseguir muito mais aprofundando na Torá e corra atrás para você saber mais de Torá de mim. Atualmente, a Beit Tikva, eu treino líderes no mundo inteiro. Nosso projeto não está apenas no Brasil, está já no Brasil, Argentina, Portugal, Espanha, Estados Unidos e até mesmo em Israel. E eu creio que estará em cada país. Mas não estará igual a pessoa pensa no aspecto protestante. Vai ter um monte de templo. Não. Uma coisa que eu sei que estará em cada país. Uma família celebrando e guardando a Torá no lar dela. Se vai ter congregação para ela ir ou não, o importante é a vida dela estar restaurada e estar vivendo a palavra do Eterno. E através da vida dela vai criar uma comunidade local. Como essa comunidade vai se desenvolver, se vai se transformar em um bairro judaico, se vai transformar em uma congregação, em uma sinagoga, isso já não é comigo, mas eu estarei também para ajudar. Atualmente tem congregações se afiliando à minha cobertura, tem novas congregações abrindo. Existe, para você ter ideia, 2 tipos de grupo de Shabbat no lar. Olha só como que o Eterno vai evoluindo tudo. Existe o grupo de Shabbat no lar, que é só para a família e amigos próximos. Então você vê um primeiro estágio, restauração da sua atmosfera do dia a dia. Isso é magnífico. Porque você tem que compreender, a atmosfera que você anda pode causar bênçãos ou maldições em sua vida. Isso é fato. Você deve, onde pisar, santificar o lugar. Restaurar o mundo, te cola. Eu amo isso. Mas você deve compreender também que dependendo com quem você faz aliança, meu filho, não tem isso de Torá, não. Você vai estar dando abertura à sua Yetzer. Não tem isso. A Torá me blinda. Não. Não tem isso, a Torá te blinda. Foi mais ou menos isso que ia acontecer com Yehoshua, né? Para não fazer aliança contra os povos, né? E para finalizar, e ao mesmo tempo, por isso que eu comentei 2 estágios. Tem o estágio familiar e amigos próximos, mas sabe o que está acontecendo sempre? Quando esse estágio, esse pilar fica forte, fica frutífero, sabe o que acontece? Começa a irradiar para várias pessoas que não eram do círculo deles. Eu estou com casos de pessoas que, no ambiente deles, as pessoas começaram a perguntar, eu quero saber mais do judaísmo. E a pessoa começou a aprender de judaísmo. E sem obstáculo, dificuldade, nem nada. E tudo isso de uma maneira rápida. Eu implanto no grupo de Shabbat na casa da pessoa em tempo recorde, treino uma liderança. A gente antes faz uma techuvá, que também não é bagunça, mas quando a pessoa já tem uma techuvá, já tem uma... Vida é vida, cada um tem uma vida. Eu analiso, eu faço uma entrevista com a pessoa, a gente ajusta alguns parâmetros, mas algo que eu deixo para todos é já de cara adquirir isso, e eu vou explicar agora como que funciona isso. Todo judeu tem um Sidur. Sidur é ordem, exatamente. No início, amada Rê, eu não comentei que a Beit Tikva ela é mais focada a quem tem uma centelha, e talvez essa pessoa ela veio de um público diferente, de uma religiosidade diferente, e nisso eu comecei a analisar. Existe o Sidur Sefaradi, Askenazi, tem... muitos ramos, né? Você pode citar alguns ramos que existe? Tanto ramo de judaísmo para as pessoas saberem que existem, né? Porque da mesma forma que tem vários ramos, né, e vertentes do próprio judaísmo nazareno, vamos falar assim,
de modo geral, também existem vários ramos e linhas de pensamento do judaísmo tradicional, né? Você pode citar alguns, por favor? Aí que nasceu por a ordem. Eu amo a palavra do Eterno, as mitzvot, porque é ordem. E a gente tem que replicar tudo em nossa vida em ordem, organização. Eu pensei, um Sidur Sefarad não vai saciar a necessidade que os meus alunos, discípulos terão. O Eterno me deu a graça de criar um próprio Sidur para quem é um membro nosso. Só que ele é um Sidur que talvez você pode julgar um pouco, você que está assistindo, mas você vai entender o quão é importante você entender a atmosfera que você lida, ter empatia. Esse Sidur, ele possui tudo que um Sidur Sefaradi tem sobre as nossas práticas diárias, as nossas preces, orações, tudo em português, transliterado, tudo bonitinho. Para quem ainda não dominou aquele hebraico básico, vai ter em português, mas não vai ter desculpa de não praticar o judaísmo no dia a dia. Mas além disso, lá vem um mini curso de hebraico para usar o Sidur. Mas além disso, vem também um mini curso teológico para ela sempre andar na casa dela, mostrando a história de Israel, mostrar os cumprimentos proféticos de Yeshua, mostrar todas as confirmações entre a Tanakh e a Brit Hadashah. Lá tem tudo documentado bonitinho, entre vários outros temas. Mas a cereja do bolo, a principal nós temos as Parashot. Para você que está assistindo e não sabe o que é uma Parashá, ou então as Parashot são as porções de estudo semanal. Porque a pessoa vai celebrar uma festa sem um motivo por trás, tem um estudo por trás. O judeu estuda a palavra do Eterno inteira em um ano. Praticar o judaísmo não vai ser para qualquer um. É igual o amado Hesky fala, o Rav Hesky fala, judaísmo é para vencedores. E realmente porque tem muitos pilares em volta. E nisso eu coloquei, o Eterno colocou no coração, nós temos todas as parashot no nosso Sidur. Mas como que funcionaria isso se eu treino uma liderança? A questão não sabemos o dia de amanhã. Eu vou estar aqui para sempre? Não. Mas cada discípulo meu vai continuar com o legado da Beta Tikva. Todos eles vão ser. Todos eles têm todo um material que eu repasso para qualquer pessoa que queira aprofundar mais. E através desse material, ela não tem desculpa para não ser um judeu praticante, ser um justo do Eterno verdadeiro que pratica a palavra dele. Lá na casa dele vai ter o esboço de cada paraxá, mas eu faço em aspecto de gatilho. Lá vai ter o esboço, vai ter o estudo, mas o líder ali, o cabeça do lar, ele é obrigado a ter uma inspiração direta do Eterno do que vai compartilhar lá em cima daquela paraxá. Porque é só o Eterno que sabe a necessidade de cada lar. E essa necessidade vem através de que um coração disposto a servir. Muitas vezes eu vou passar uma palavra, igual eu passo no YouTube, da paraxá, do grupo de Shabbat do lar que a gente tem direto no YouTube. Mas aquilo é só um plus. O que acontece em cada lar é uma riqueza inimaginável. Por isso que eu vejo como é lindo e maravilhoso investir no lar. Cada lar vai estar na mesma paraxá, o mesmo alinhamento. O mundo inteiro na mesma paraxá, quem é judeu. Só que essa paraxá, em aspectos técnicos e práticos diferentes, em cada família, porque o Eterno, ele é a fonte de tudo. Quando você entender que ele é a fonte de tudo, ele vai te alimentar também com a palavra adequada, porque ele é a fonte de tudo. E quando você entende que celebrar o Shabat é a maior fonte de bênçãos, isso começa pela palavra, o que falamos. Tanto que vem algo que até me tocou de a gente falar sobre que Lashon Hara, tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando. Língua má, ou então, termo mais prático, a fofoca. Mas eu não gosto de ficar focado na fofoca, eu gosto de ficar focado no que você compartilha a vida. Eu costumo falar que quando você sorri, você faz tudo com beshirá, com alegria. Coloque no seu dia a dia, use esse termo, beshirá, porque vai forçar você ter o hábito a fazer tudo com muito mais gratidão.
você vai automaticamente matar toda a raiz de Lashon Hara. Você não tem a necessidade de matar sonhos, de caluniar pessoas, de fazer críticas que não convém. Você tem toda uma liberdade, nós somos livres. Mas isso não significa que devemos usar a nossa liberdade para ferir o próximo. A sua liberdade não é para ferir, é para amar. Se a sua liberdade não resultar em amor, não é liberdade, é ruindade. Você precisa de urgentemente arrepender da vida que tem, fazer uma techuvá. A realidade é essa. A Lashon Hara, sabe como que você mata ela? Praticando a Torá. Tudo que é de ruim você mata praticando. É fazendo com bestinraia, com alegria. Os preceitos. A gente tem uma grande dificuldade para falar sobre mitzvot. Porque a pessoa olha apenas a parte externa do mandamento, mas não tem os olhos abertos para a essência do mandamento. O que é aquele mandamento? O mandamento não está lá à toa. Esse que é o grande problema. A pessoa pensa que as mitzvot estão lá à toa, que as principais são só os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos, quando você destrincha, nasce todas as outras mitzvot. Ah, você que não é tão aprofundado de Torá, essa que é a realidade. Sabe por que você tem que se apegar às 10? Porque se você verdadeiramente se apegar às 10, você vai começar naturalmente se distinguindo para todas as outras. É natural, é muito natural. Uma coisa que é muito importante e bom de ser falado é que quando você começa a cumprir os mandamentos, a sua percepção de mundo começa a mudar. Você cumpre o mandamento, automaticamente você vai olhar para o mundo diferente. Quanto mais mandamentos você cumprir, observar, celebrar, que tem que ser celebrado também, gostei da palavra inclusive, você amadurece, o Criador, bendito seja Ele, vai te dando luz e tudo muda. Exatamente. Os mandamentos não é para te maltratar, é porque ele te ama. Ele te ama. As pessoas muitas vezes vêm de uma bagagem que fala, não, mas a Brit Hadashah, o Novo Testamento, eu não gosto de usar esse termo. Toda vez que eu falar segunda aliança, entende que é o Novo Testamento. Eu não gosto disso de novo. Não tem nada novo. Ou é primeiro, é segundo, ou é Taná, ou a Brit Hadashah. É só isso. Não tem isso de novo. Porque quando você professa da sua boca essa palavra novo, e eu nem vou falar o restante da palavra, você está automaticamente soltando da sua boca que você condena tudo o que vem antes. Isso é natural. Porque se você usa a palavra novo, significa que o que é velho não é utilizável. Se não é utilizável, você está condenando. Cuidado com o que você fala. Não tem isso de novo, não. Para com essa bobeira. Muitas vezes a pessoa que colocou isso, eu não quero saber nenhum motivo que colocou isso, eu só quero saber que ela não tinha aprofundamento, não tinha sabedoria, ela não estava no alinhamento correto. Você faz juízo, né, Rabino? Você faz juízo da Torá, você faz juízo daquilo que o Criador do céu e da terra, que fez tudo com tanto detalhe. E o que me dá mais medo, porque quando a pessoa fala novo, eu tenho foco no principal. O primeiro livro de todos, Bereshit. O cara tá condenando a criação, meu. Oi, vavoi. Oi, vavoi. É muito achar essa pessoa. Não tem base, não tem base. Tá condenando o principal. Eu gosto de falar de aliança renovada. A pessoa mesmo, ela... Por isso que muitas vezes a pessoa leva na brincadeira o que eu falo disso, do falar da boca. Comece a prestar atenção em cada palavra que você fala e o sentido que ela traz. Se você não domina tanto português, arruma um jeito de dominar português ou qualquer outra língua aí que você busque dominar, porque é perigoso isso que você fala. Aí vem o engraçadinho e fala, mas é quando é com ignorância, Deus releva, passa o pano. Mas agora neste exato momento não vai passar pano de nada, porque você tá vendo. Se você chegou até esse tempo aqui desse podcast, pode saber, próxima palhaçada vai ter juízo do Eterno em sua vida e você vai começar a ver esse juízo. Porque o Eterno, ele é de ordem, a nossa vida é movida por uma ordem, por uma diretriz e por um mover. Tanto que eu acho magnífico, quando começou esse mover do nosso projeto, eu vi assim, eu não sou o Moel. O Eterno
foi e me lembrou. Nossa, tem um amado Hesky. E a gente começou o quê? Levar o mandamento, o maravilhoso mandamento da Brit para o mundo todo. Para o mundo todo. Nós temos projetos distintos, mas que andam juntos. Sabe por quê? Porque o judaísmo é vivido. Não é um CNPJ, não é uma placa, não é um nome. Muitas vezes a pessoa pergunta, qual que é a sua placa? Eu não paro com isso de placa. Eu saí do meio secundário, eu não sou mais empresário, eu quero saber de placa, de nome. Eu só quero saber de vivenciar com alegria a amada Torá e continuar aumentando essas alianças que vivem nesse mesmo alinhamento que eu vivo. De o quê? De celebrar diariamente os mandamentos, a palavra dele. Eu acho muito lindo quando o nosso amado Ravi Hesky, ele me liga falando que Brita maravilhosa que foi, Ravi Yaakov. E ele começa a falar sobre aquelas experiências. Brita é muito importante. Tanto que entrando em Brita, a gente pode entrar naquele assunto muito interessante da casca, do Kiplah que eu disse. Muitas vezes a pessoa vem de outra bagagem e fala, não, isso não é para mim. Nenhum mandamento é revogado, já começa nisso. Só que tem os níveis de observância. Se você tem uma verdadeira origem e você quer fazer uma techuvá de qualidade, você vai ter que passar pela Brit. Porque se não passar pela Brit, claro, você sendo homem, você está renegando primeiramente que você é um filho de Israel. E a Brit, primeiramente, nasceu para os filhos de Israel. Já começa a brincadeira nisso, eu quero que você compreenda isso. Se você sente que tem 1%, uma gotinha, mas a pessoa fala, os mandamentos existem níveis de observância. Muitas vezes a pessoa vem de uma bagagem, aí quando você fala de Brita, ela fala, não, isso foi cancelado, eu não preciso. Só que existem os níveis de observância. Se você diz ter uma origem, nem que seja 1%, uma gotinha de sangue, eu uso esse termo, uma gotinha de sangue, você tem que entender, você deve fazer Brita, porque ela inicialmente é para os filhos de Israel. Se é para os filhos de Israel, se você tem uma gotinha sequer, você já começa a entrar aí nesse paradeiro de filho. Mas aí a pessoa utiliza aquela abordagem de que, não, mas eu não vou conseguir aliar, eu não vou conseguir subir para Israel, eu não vou ser aceito no hassidismo, isso e aquilo, dependendo da corrente e tal. Aí eu vou e jogo a pedra novamente para a pessoa. A questão não é o que você vai obter, a questão é a realidade. Não é porque você não veio de uma judaicidade plena, igual eu e outros vieram, que no fato, quando você se reconecta com suas origens, você é inferior àquele que teve uma judaicidade plena. Não. Você é igual ao outro que é um judeu pleno, mas você tem que reconhecer primeiramente, se você tem origem, se você tem, você vai observar igual um judeu que nasceu. A sua vida vai começar a ser movida numa atmosfera, numa mudança de hábito para você ser, de maneira legítima, um filho de Israel. Mas aí vem aquele questionamento, e o gentil? O gentil já vai entrar numa outra situação um pouco mais delicada, que eu chamo de aprofundamento da Torá. Porque se você vê um mandamento e observa esse mandamento, a pessoa pode até mesmo tirar uma interpretação. A Brita não é para mim porque eu sou gentil. Mas se você tem um coração disposto a dar mais para ele a glória desejada para o Abba, para você honrar o nosso patriarca Abraão, que é o fundador, é o nosso pai da Emuná, na Bitarrão e na fé. Você não vai pensar duas vezes. Você vai já marcar uma entrevista, eu vou direcionar para o Hesky e vai ter esse mover. Porque você vai ver que sua judaicidade vai ser outra. Você é livre para praticar o judaísmo da maneira que você quiser. Eu não obrigo ninguém a nada. Mas eu também não minto. Você, quando começar a observar como um filho de Israel, no mesmo time, na mesma oliveira, a sua vida vai mudar. É igual a alimentação kosher. A pessoa fala, mas isso também mudou e eu também não sou filho de Israel. Você é livre, mas quando você começar a ter um verdadeiro amor e profundidade, você vai começar a entender o quão importante é esses detalhes que você está querendo passar para trás porque você sente que é muito difícil.
Da mesma maneira que você sente difícil tirar essas pedras, hábitos da sua vida e não pôr tais mandamentos que você acha tão pesado, as promessas também que estão em sua vida vão continuar paralisadas. Isso é um fato, porque você não está caminhando o suficiente para honrar aquele que merece a honra. Se ele te deu uma palavra, observa ela direito. Mas também essa observação também não vai ser do dia para a noite. Eu não quero que você leve a mão isso. Techuvá mesmo. Tem irmão que está fazendo techuvá comigo em aspecto básico completo, vai dar 3 anos. Cada um tem um caminhar. Não é tipo assim, o cara vai conhecer eu e você, amada Ri, e uma semana o cara já vai estar com barba, com sonda de equipar, fazendo modernismo, já na hora que vira e acorda, não é? O grande ponto, na verdade, é que as pessoas, antes de dizer que tal mandamento é pesado, primeiro precisa conhecer. E como o senhor falou, tem muitas pessoas que têm anos de techuvá e falam de tanto tempo todo de Torá, mas se você falar para ele, me fala mandamentos aí de colheita, me dá mandamento de comércio, a pessoa não sabe, né? É bom, primeiro, como o senhor frisou bem no começo, não julgar a aliança, não julgar os mandamentos, não faça juízo do que o Criador fez. Exatamente. Porque não é um caminho muito interessante, né? Como é que você vai fazer juízo daquele que é perfeito? E isso já começa igual cometer de algo básico. Não usa aquela palavra nova do ladinho da outra palavra, não. Para com isso. Encerra esse hábito em nome de Yeshua hoje mesmo. Para Porque com isso é muito bom frisar isso, porque quando você fala que algo, por exemplo, que a lei é má, mal é quem fez a lei. A lei é imperfeita, imperfeito é quem fez a lei. Olha O o caminho peso é de esse. falar isso. É isso, não tem como fugir isso. Não tem como fugir. A pessoa está diariamente falando mal daquele que você tem que honrar, glorificar a todo momento e nem tem ideia. Eu tenho medo disso, de chegar no nível desse. E outra coisa, ainda vem aquela questão da substituição, da teologia da substituição. Ah, Deus rejeitou Israel. Aí vem a questão. Então Deus é um Deus confuso que faz promessa, bendito seja ele, inclusive, né, não gosto nem nunca falar o nome do Criador, algum título, passando comum, né? Sempre bendito seja, exaltado seja o seu nome, né? Se ele rejeitou, ele é confuso e não cumpre as promessas. E aí você começa a gerar um monte de problema. Muito Porque problema. o cuidado com o estrangeiro não teve agora, sempre teve. Existem mandamentos para estrangeiro. O natural, aquele estrangeiro que habita no meio de vós, trate ele como natural da terra. E se ele quiser participar da peça, seja circuncidado. Ele é enxertado na oliveira e Você entrou no eu gosto de chamar israelita, mas é um judeu, para ficar mais fácil as pessoas entenderem. É um israelita, né? Ele entra na atmosfera, é aquilo que eu disse. A atmosfera que você entrar, não fica com essa brincadeira, eu sou blindado pela Torá, não. Dependendo da atmosfera, você vai pegar muito juízo e maldição. Da mesma maneira que você vai pegar muita bênção. O estrangeiro que entrava na atmosfera de quem vem da linhagem de Abraão, na época da Taná, ele entrava numa atmosfera abençoada. E é isso que todo mundo que entrar na sua atmosfera tem que viver. Bênçãos, um manancial de bênção. Mas para você também começar a viver isso, tem princípio. Igual você comentou, ele tinha que passar por um processo, porque o Eterno não é bagunça. O povo está acostumado com bagunça. É tudo na hora, é tudo imediato. Eu já tenho casca de judeu e eu vou viver as bênçãos do judeu. Esse detalhe que o senhor está trazendo sempre de casca é muito importante. Não é porque tem aparência de santo que é santo. Exatamente. Entrou nisso. Mas eu queria recapitular algo que você disse. Nossa, que é maravilhoso, que é dos mandamentos. Você disse, a pessoa tem muito tempo de Torá, mas muitas vezes quando você pergunta um mandamento sobre colheita, não sabe. Muitas vezes essa pessoa ainda está vivendo o dia a dia, mas igual no aspecto profissional. Ela não está seguindo nenhum mandamento da Torá que é para a esfera profissional. Ela esquece que a Torá é para todas as esferas da vida. Tanto que, igual eu e o Rav Hesky, nós temos um projeto que se chama Brit. Olha o nome, é tudo ligado. Brit, aliança. E nisso é focado para as pessoas que têm
o desejo de prosperar na esfera profissional. Muitas vezes já é um grande empresário, muitas vezes está começando a empreender, é um profissional liberal, não importa, é uma pessoa produtiva. E nisso existe o público que já é de Torá, tem o público que está simpatizante da Torá e tem o público que está querendo. E nisso nós trazemos conteúdo, mentoria, para que a pessoa comece a se aproximar mais do judaísmo que vivemos através da esfera profissional. Vai ter muitas pessoas que vão só começar a viver essa Torá no aspecto profissional. E nós estamos de braços abertos para receber essas pessoas, para começar a dar o acompanhamento para elas. Tem muitas pessoas que não é pecado elas virem para o judaísmo através do meio profissional. Pelo contrário, Baruch Hashem, ela vai começar a ser mais luz de uma maneira mais impactante do que um outro. Por quê? Porque a pessoa tem que entender uma coisa. Existem mandamentos para a pessoa, que eu vou usar o termo, empreende, é produtivo. O dever, igual eu disse no início, do que pratica a palavra do Eterno, que é um justo, não é abrir um empreendimento para ganhar dinheiro, é um empreendimento que santifica o nome do Eterno, de Adonai, de Hashem. E nisso a atmosfera dentro do lugar vai mudar. Não vai existir isso de fazer negócio sem ética. É um mandamento, tenha ética. Você não vai ficar brincando, o outro é meio cego em alguma coisa e eu vou tacar uma pedra. Eu não vou fazer nada que é desonesto. Isso já vai começar a mudar a atmosfera da sua vida. Tirando que tem todo o aspecto cabalístico, sabedoria judaica, que a gente vai levar para a pessoa através do que ela vive, da atmosfera dela e da bagagem dela. E conectar com outras pessoas que estão vivendo essa mesma aliança. Por isso o nome é Brit. Brit é aliança. Por isso que esse mandamento da Brit Milá é muito importante. Você está fazendo aliança não com uma religião, com uma placa. Não. Você está fazendo aliança, primeiramente, em primeira esfera de análise. Primeira esfera de análise teológica que você vai fazer. Quando você cumpre esse mandamento, você está fazendo a primeira aliança ali com o nosso amado patriarca. Já começa nisso. Já está fazendo a primeira aliança nisso. Pá, você está entrando neste meio, neste ambiente. Então, já tem que mudar o seu temor por quem levantou Abraão. E nisso você vai começar a ver que você vai ter várias outras alianças dentro dessa mesma Torá. Não é bagunça, não é também só fazer a Brit Milá e pensar, vai vir um monte de bênção e eu não vou fazer nada. É como se você estivesse no comércio se alimentando de forma kosher. Lá em Salmos 1, né, vai falar da não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Agora imagine se você tiver, em vez de se assentar na roda dos escarnecedores, se assentar na roda daquelas pessoas que bendizem o nome do Criador e sua Torá e cumprem da mesma forma. E se as pessoas estiverem interessadas dentro dos seus negócios, dentro do seu meio, cumprir Torá, nas pequenas coisas, nas grandes o Criador é de exaltar, né? Exatamente. Você trouxe um complemento, é igual fala a atmosfera. Nós estamos distantes, mas alinhados numa mesma atmosfera, com o mesmo propósito, e uma coisa vai conectando com a outra. E é exatamente na vida de você que está aí assistindo. Quando você se alinhar com a Torá, você começará a ter alianças que são alinhadas com a Torá. O bom atrai o bom. Torá atrai Torá. Guarda isso em sua vida. Torá atrai Torá. Torá atrai Torá. Não tem isso, eu estou praticando os preceitos e só estou lidando com a gente que é, vamos dizer assim, pagão. Não, tem algum problema nisso. Você não está atraindo, não está vivendo Torá. A verdade é essa. Porque, querendo ou não, você vai começar a ficar mais exigente por onde anda, o que come, com quem faz negócio, com quem você tem mais intimidade. Você vai criar uma própria comunidade, fazer parte de uma comunidade. Isso é fato. E a pessoa não raciocina com isso. Olha, eu quero que todos compreendam. Os mandamentos é uma espécie de cerca que possui uma conexão que vai funcionar como um dominó em sua vida. Quando um dominó cai certo, o resto vai caindo certo. E tudo que precisa ser alinhado e ser restabelecido em sua vida vai começar a ser.
Então você não tem que preocupar com isso e aquilo, porque o seu amado Abba, ele já está cuidando de tudo. Está cuidando de tudo. Mas também você tem que começar o quê? Ter uma comunicação, começar a conversar com ele, começar a ter uma lutinha com ele, não uma luta no sentido mal, não me entenda mal, mas tem que ter ali uma conversa madura, com intimidade com ele. Às vezes o Eterno só está querendo ver até qual nível de intimidade você está proposto a ter com ele. Ele é um pai de braços abertos com o filho, mas a intimidade vai aumentar conforme você aumentar. Muitas vezes você pode ter vários filhos, mas vai ter um filho que tem mais intimidade do que os outros. E isso vai ser uma coisa que vai ser você que irá fazer. Não vai ser o outro que irá fazer. Não existe isso do outro. O judaísmo começa de você. É tudo de você. Tanto que até me tocou para falar algo interessante, sobre tefilá, oração, prece, pedido. Eu não sei por que me tocou para falar isso, porque a gente está falando de mandamento, mas eu creio que tem algo por trás disso. A tefilá mais eficiente não é o outro que faz, é você mesmo que faz. Se você tem um pai e uma mãe, e você quer algo, não é você que vai e pede. Não tem problema nenhum você pedir tefilá, oração para outras pessoas. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se você quer ver algo certeiro e eficiente, é você que vai fazer. Tendo emuná e bitarro, é você que faz acontecer. Na sabedoria judaica fala que um justo do Eterno, o clamor dele, faz uma pessoa voltar à vida. Então, como que você está desperdiçando essa oportunidade de intimidade? Na própria Tanakh, nós vemos relatos de justos do Eterno que, ao clamar ao Eterno, a pessoa que já estava sem vida voltou à vida. Na própria Tanakh. Mas o que é um justo do Eterno? Aquele que pratica, aquele que tem temor. Se você quer começar a vivenciar coisas grandes, feitos grandes, você precisa aprofundar da mesma maneira que você anseia isso, em praticar esse judaísmo que é vivo. Judaísmo é legado, é vivo. Eu vou passando para o outro. É de pai para filho, mas também de mestre para discípulo. Aí que é magnífico. Muitas vezes a pessoa olha os projetos que tem por aí e não imagina o quão grande é o legado disso. Como que vai ser de abençoada memória. Aí que vão ter uma abençoada memória. Não é abençoada memória porque você só gosta da pessoa, não. Muitas vezes você fala abençoada memória devido aos feitos que esse justo fez e você não, muitas vezes não está reconhecendo, porque ainda está fechadinho, está com o olho fechado, está muito querendo a bênção só para ele. Ei, você recebe para compartilhar. Tem muita gente que pensa que a de tzedakah é a chave para ficar milionário. Talvez até seja, mas com o coração, dependendo do jeito que a pessoa está com o coração, vai cair na miséria do mesmo jeito. Um preceito praticado da maneira errada não tem bênção, vai ter juízo. Muitas vezes é melhor não fazer do que fazer mal feito. É isso que eu costumo falar sempre. Se você levanta de dia, agradece ao Eterno pela sua alma ter retornado e você ter mais um dia produtivo, faça tudo com qualidade. Judaísmo anda com excelência, qualidade. Sabe por que existem os mandamentos? Para você ter qualidade em sua vida. Qualidade. Qualidade ao praticar, qualidade ao compartilhar, qualidade ao exaltar nosso amado Abba. É para isso. Não foge disso. Que você possa despertar hoje esse desejo em viver mais a palavra do Eterno. Então, o nosso amado Henri aqui, se você entrar em contato com ele, ele com total carinho vai querer te ajudar. Se você quiser ser acompanhado por mim, a mesma coisa, pelo resto, a mesma coisa, não importa a pessoa. Existe muito aquilo, eu não fico com a cara de isso. Não tem problema, aqui tem todo mundo que está vivendo a Torá. Não tem problema, não tem problema. Esse tem que ser o discurso, né? Não é, Rabino? A seara é muito grande. Não tem gente suficiente para dar conta de tanta gente. Eu mesmo não tenho isso de egoísmo com membro, não. Eu creio que todo mundo que é levantado para um projeto, as pessoas certas irão até ela. Não tem isso de estar fazendo captação. Não, você pode fazer marketing. Tanto que até mesmo um tempo atrás eu tive uma situação complicada no meio messiânico. Tanto que eu vou até compartilhar isso para vocês começarem a entender como que
mandamentos não estão sendo totalmente praticados. Eu fazia parte de um grupo do WhatsApp, de um outro projeto aí, que nem é date, nem nada, só fala de judaísmo. Eu fui compartilhar o meu canal. Qual que é o problema de fazer isso? Isso é falta de ética? Claro que não. É internet, eu posso compartilhar meu conteúdo para quem eu quiser. Eu não compartilhei no grupo. Eu fui no privado de cada um e fui conversando e falando quem eu era e compartilhando o meu projeto. E sabe o que nisso o Eterno fez e mostrou? Trouxe juízo para a vida de um casal. Sabe por quê? Porque esse casal quis me levar na justiça, porque eu estava roubando e atormentando os membros deles. Sendo que, em primeiro lugar, um grupo do WhatsApp não tem membro de membresia religiosa. Já começou o primeiro problema nesse. Então, não estou quebrando ética nenhuma. Segunda situação, nós devemos compartilhar o que é bom. Se aquele grupo do WhatsApp fosse presencial, eu teria total direito de chegar em cada um e falar: nossa, conheço o meu projeto, vem conversar, elevar a alma mais com o que o Eterno tem compartilhado com minha vida. Não era para nenhuma pessoa que pratica a Torá ter raiva dessa atitude minha. Na verdade, o que tem que ser exaltado é o Criador, a sua Torá, o seu povo. E quanto mais projetos, quanto mais comunidades, quanto mais, entre aspas, grupos foram impulsionados, não, conheça esse, conheça aquele. Quanto mais pessoas estiver falando de Torá, vai existir a possibilidade de se criar um meio ainda. Vamos dizer assim que já tem um meio, mas é muito ínfimo, não dá. Vamos contar, se for colocar em números de pessoas, quantas pessoas são judeus messiânicos, vamos falar assim? Eu gosto de falar de israelita, né? Quando você fala israelita, você tira os muros, né? É pouco demais, é muito pouco. Enquanto isso, os muçulmanos estão crescendo à torta e à direita, e nós estamos aí, que cremos na Torá, de modo geral, aí já juntando com os judeus, pouca gente. É pouco. É pouco. É a misericórdia do Eterno que não apagou com o nosso povo faz tempo, porque sempre foi minoria. Me permite compartilhar com o senhor uma visão. Eu não consigo entender, por exemplo, falando agora do judeu tradicional. Antes daquela tragédia que aconteceu, de tantas outras, era 16 milhões. Aí diminuiu para 13 e pouquinho, né? Sim. Hoje é mais ou menos 16, 17 milhões. Vamos colocar assim, no mundo todo. Isso. É muito pouco. Não. É como se não tivesse crescido. Vamos colocar assim, digamos, se aqueles 16 milhões de pessoas dividido em 2, né? Vai cair para 8. Se cada 8, dessas 8 milhões são 8 mil famílias, cada um tivesse 4 filhos, já estamos multiplicando esse 8 por vezes, sabe? Era para ter muita gente, era para estar na casa dos 100 milhões aí, no mínimo. Olha, é muito pouco. Nesse assunto, eu poderia até te falar algo. O sul de Israel, a região de Negev, já estaria toda com população lá. Lá já teria construído e tudo. Aí nós temos vamos colocar os árabes, filho de Ismael, né? Que não será eu que vou amaldiçoá-los. Os árabes, não os edonitas, os amalequitas, não, dos árabes especificamente falando. Eles crescem demais. E aí acontece isso que está acontecendo na nossa terra, de atacarem a gente, aquele ciúme de que sempre teve e sempre vai existir até que o rei retorne, né? No nosso caso, e para o judeu que está assistindo, até que volte para você, que venha para você e retorne para a gente que crê no Yeshua, né? Mas nós, de certa forma, precisamos potencializar ainda mais o meio. É necessário, eu falei com o Rabino Heskel, né? A gente está sempre falando do Rabino Heskel aqui, a rede social dele vai estar aqui embaixo, uma das pessoas, eu brinco até com ele assim, eu falei: Rabino, você é um dos maiores rabinos do seu tempo, porque é o único que eu conheço, entre aspas, né, vamos falar assim, do meio tradicional, no sentido você entendeu mais ou menos do que eu estou falando, né? Que apesar de não ter Yeshua como Messias, né, ele incentiva que muitos estrangeiros, muitos anunciantes retornem para a Torá. É nesse ponto especificamente que eu estou falando, né? E entrando num aspecto interessante dele, o respeito que ele tem
por quem reconhece Rav Yeshua. Exatamente. Eu esqueço, ele fala de uma maneira muito bonitinha. Rav Yeshua é podre. Aí que entra aquela coisa daquela pessoa que verdadeiramente vive a Torá, o amor pelo outro. Isso. Não é porque uma coisa bate 100% com o outro que significa que eu tenho que odiar o outro ou não achar que ele não faz parte da minha atmosfera. Aí que entra algo magnífico. Às vezes eu costumo brincar com ele assim, eu falo assim, Rabino, é que o senhor é um levita, né? Apesar de ser judeu, da casa de Judá, ou do rei de Judá, ou de judeu, ele é da tribo de Levi especificamente, né? Aí os levitas tinham aquele cuidado de juntar todo mundo, né? Então eu falo assim, ô Rabino, eu acho que é por causa disso, né? Porque é bonito, a gente precisa de, sei lá, de mais 1000 rabinos como o Rabino Hesky. Sim. Trabalhando, mais 1000 Mohel, trabalhando para que muitas pessoas que estão retornando possam fazer circuncisão, porque eu penso que é assim, se o Criador despertar todo mundo do jeito que está despertando todo mundo aos poucos, né? E cada um precisa fazer o seu trabalho, precisa ter cada vez mais comunidades, formar cada vez mais líderes, pessoas aprendendo com pessoas mais antigas para virar essa fábrica, né? Mas se o Criador abrisse as portas com porta dessa grande represa, não dá conta. Não dá. Digamos que, sei lá, se 1000 pessoas quiserem fazer a circuncisão no todo o Brasil, de uma hora para outra, o Rabino Hesky não dá conta. A não ser que todo mundo vai para um lugar, imagine, percebe? Então é necessário que haja essa união, é necessário que as paredes caiam, até do próprio judaísmo tradicional, vamos falar assim, que não tem que não crê no testemunho de Yeshua, né? Sim. Porque igual eu tenho lá na nossa comunidade, o Felipe Guedes falou bem assim, olha, você pode ser um judeu ateu, você pode ser um judeu liberal, você pode ser judeu... Agora, se você é um judeu que crê no testemunho de Yeshua, não no Jesus romano, e aqui para as pessoas entenderem, né, que esse Jesus, eu não acredito, eu também, se fosse eu não acredito não, né? Conhecendo a Torá, conhecendo os mandamentos, conhecendo a aliança renovada, eu falei assim, não, isso que está escrito aqui não é esse Jesus que foi falado para a gente, não. Agora, o Yeshua, Ben Yosef, israelita, da tribo de Judá, que pregou Torá, que ensinou Torá, que religou as 10 tribos, nossa, esse aí, não tem como. Foi igual eu disse para você no início. Eu vim de um ambiente mais tradicional, mas eu sempre enxergava ele. Mas esse é o ponto. Olha o seu caso. Você falou que vem de uma família judaica, tradicional, Sim. Que muitas pessoas, muitos não são religiosos. E olha que engraçado, tem muitos trabalhos de muitos judeus lá em Israel que creem nisso, como o One for Israel, e vários outros programas, que ele começa a entrevistar um monte de judeu, de israelense, né, vamos colocar assim, né, não israelita, mas israelense que nasceu no estado, e muitos são judeus de fato, eles não são religiosos. Um monte está cheio de tatuagem, assim, parece o Brasil. Não é à toa que tem a maior, vamos falar assim, né, não é à toa que, infelizmente, no estado de Israel acontece a maior parada LGBT no mundo, né? E você entrou em algo extremamente legal para a gente linkar em mandamento, propor a sua compreender sobre isso de casca e essência. Tatuagem. O judeu ele não faz tatuagem. Aí a pessoa fala, não, é porque o judeu é bobo. Não. Se eu for estudar um pouquinho, a tatuagem é algo de uma cultura que para o judeu é algo pagão. Era feito de uma maneira pagã. Aí, muitas vezes, meio engraçadinho. Eu vou fazer a Maguen da David. Eu vou fazer a estrela de Davi porque eu gosto muito disso. Eu sou um judeu vivo. Aí eu pergunto para essa pessoa, se você tivesse a oportunidade de conversar com o próprio David Meller, com o próprio rei Davi, e perguntasse a ele o que ele acharia dessa tatuagem da estrela de Davi no braço, você sabe qual seria a resposta do nosso amado, de bendita memória, rei Davi? Ele iria te xingar muito, porque isso é algo pagão. Porque você está acostumado em pegar algo que tem uma origem que é pagã e colocar um princípio bom. Não.
Se eu pôr uma estrela de Davi, uma menorá, não tem problema. Não, a questão não é essa. A estrela de Davi vai continuar sendo uma estrela de Davi, a menorá vai continuar sendo a menorá, isso não tem problema. A questão é a essência, a natureza daquela prática que você vai trazer para você. Existe a parte que é a essência espiritual. Existe até um termo que é baseado num sentido de fagulhas espirituais do que é profano e do que é santo. E essas fagulhas espirituais do que é profano você estaria trazendo com uma kiplá, com uma casca teoricamente judaica e boa. Aí que está o perigo de tudo. Talvez você está brincando com os mandamentos dessa maneira. Você pega o que é um mandamento de não observar, de não fazer, coloca uma coisa que é judaica em capa e faz daquela maneira achando que está tudo em paz. Aí faz uma tatuagem falando, não tem problema porque é uma tatuagem judaica. Não, vai ter problema. Se você não crê nesse tipo de judaísmo, tudo bem, ignora. Mas nós temos uma observância muito mais profunda dos mandamentos. Se é um costume que vem de um outro tipo de religiosidade, de outra esfera espiritual, que para nós é pagão, não faz sentido nos dias atuais você trazer de forma kosher, porque as pessoas estão criando isso. Não, é kosher isso agora. Não, você não transforma nada em kosher. Vira um ídolo, né, Rabino? Vira um ídolo. Isso, exatamente. E que o Eterno detesta? Idolatria. Oi, vavô, idolatria. Essas brechas que a pessoa está causando. Aí faz isso com alimento, e é com tatuagem, é isso, e é aquilo, e vira uma bagunça. É igual eu falo, se for praticar, pratica direito. Se for para viver, viva direito, ou então não faça nada. Você nasceu para ser produtivo. O judaísmo tem a ver com produtividade. Ou vai ser um fruto bom ou um fruto ruim. A Torá ela é extrema, não tem meio termo. Eu não gosto dessas coisas. Mas não. Ou é bom ou é ruim. Ou tem sucesso ou tem falha. Pronto, acabou. A nossa fé é essa. Por isso que o nosso povo está vivo até hoje. Porque se tivesse muito disso de estreitar e abrir assim, um leque de oportunidades, nosso povo não teria vivido. A gente está vivo até hoje, primeiramente pela bênção, a mão protetora do nosso amado Abba. Mas também tem a nossa parte também de manter viva o verdadeiro temor e zelo pelos mandamentos, pela palavra e por toda a nossa história. Exatamente isso. História. Por isso que eu amo Torá Orá, eu amo isso, eu amo tudo isso. Porque é parte da nossa identidade, é parte do nosso viver. E isso tem que ser levado para frente, levado para frente. E hoje você que está assistindo, tendo a graça do Eterno para poder assistir esse podcast, que aqui tem muito ouro, tem muita pérola aqui, que você não possa jogar elas fora. Seria interessante até a gente falar um pouco também das tribos, porque a pessoa pensa que não pode retornar a palavra no contexto original, porque não faz parte de tribo nenhuma. Hoje vamos quebrar isso por terra, mas não da maneira falando da tribo em si, mas da judaicidade, que anda muito alinhada com as tribos. A gente sabe que vamos usar um termo mais fácil para o público. Mapeado hoje em dia são 3 tribos. E se for ver, é Judá, Benjamim, Levi, dentro de Levi, os que são mesmo Coanim, que são sacerdotes mesmo. A pessoa tem que compreender. Então, resumindo, é 3 e por 4, você coloca aí 4 aí. Os outros 10 se espalharam por aí. Mas uma hora vai se tudo reunir. Mas sabe por que eu estou falando isso agora? Você que tem a centelha, não sei, talvez você faz parte dessa origem, está por aí, tudo é possível. Mas eu não quero que você fique com isso na cabeça, eu quero que você fique na cabeça que judaicidade, primeiramente, não é onde você nasce. Judaicidade é pelo contrário, é de quem você nasce, ou de quem os seus antepassados nasceram. Origem, é sangue. Judaicidade é isso. Eu vejo muita gente não querendo entrar, não compreender o judaísmo, porque se considera não podendo fazer parte.
Então, primeiramente, você tem que entender, judaicidade, a Torá não está só para a terra de Israel. Saiu de Israel, saiu do nosso povo que estava lá contido, e essa Torá está sendo espalhada para o mundo. Mas essa mesma Torá é também para você que não tem judaicidade sanguínea. Você que não tem parte de tribo nenhuma. A tribo você não tem que colocar no nível de importância que não existe. Independente se você sabe o que você é ou deixa de ser, você tem que focar em algo. A Torá está aqui, é agora e eu quero saber dela. Eu não vou usar desculpa. Eu não nasci em Jerusalém, então eu não vou praticar a Torá. Eu não nasci em uma família judaica tradicional, então eu não vou praticar a Torá. Não existe isso. A Torá é para todo mundo. A Torá é o nosso dever levar a Torá com carinho para a sua vida. A única coisa que eu e todos nós aqui estamos almejando é ensinar com carinho. É muito carinho, tem que ter carinho. A gente quer que você sinta esse nosso amor pela Torá, através desse amor que nós estamos dispostos para ter em sua vida, quando você estiver disposto, ao menos se quer saber um pouquinho mais da história verdadeira dessas religiões, a história verdadeira do que foi o decorrer depois do ressuscitar de Yeshua, o que aconteceu. História é bom você saber. Não olhe a Torá como apenas teologia, mas olhe também história. É tudo uma grande história. Tanto que tem uma música, não sei se você conhece, Henri, que é Ivri Anor, é do Beni. E essa música é maravilhosa porque ela incentiva o orgulho judaico. Mas eu não quero falar disso, senão a pessoa que está assistindo vai falar, não, eles são tudo orgulhosos porque eles têm origem judaica. Não é isso. É porque durante a música fala algo que muitas vezes a pessoa ouve e não presta atenção. Lá fala, eu sou filho desse, eu levo a centelha para todo mundo e não tenho vergonha de ser filho de quem eu sou filho. É isso que você tem que ter em mente. Agora você tem uma paternidade. A paternidade do Abba. Exatamente. Você é o filho. E quando você ficar no coração sentindo, mas eu não tenho essa origem sanguínea, eu quero que você entenda. Nem todo aquele que nasce em Israel é de Israel. Vamos atualizar isso nos dias atuais. Nem todo aquele que tem o sangue significa que é. Mas não é por causa disso que essa pessoa também não possa buscar uma techuvá. Mas eu estou falando isso no sentido de que não preocupe com casca. Em Tito fala para você não discutir genealogia e coisas afins. Lá fala muito bem isso, porque o Eterno já sabia de antemão que as pessoas iriam ficar discutindo isso, origem. Não é para você discutir genealogia, isso ou aquilo, não. Eu quero que você gaste o seu tempo em levar o amor que está contido na palavra do Eterno, que começa em Gênesis e acaba em Revelação, Apocalipse. É apenas isso a nossa missão, que você possa compreender isso no paradigma correto, da maneira correta e com muito amor no coração. E que tudo que você aprendeu de maneira distorcida, que você tenha Kabbalah, recebimento, revelação do Abba, do Pai. Porque não adianta eu e o Ralph ficar falando. Se você não conseguir ter essa intimidade de conseguir compreender verdadeiramente. Mas eu creio que hoje esse podcast vai ser a porta para você ser surpreendido hoje pelo Eterno, onde você está. Você não precisa ir com minha cara, isso ou com aquilo, com a cara do Ralph, mas uma coisa você tem que entender, a Torá é tudo que você precisa em sua vida. E nós falamos tudo isso em nome daquele que nós cremos que está retornando, que é Yeshua ben David Melech Mashiach aí. Amém. Ô, Rabino, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com o senhor? Olha, eu sou uma pessoa muito acessível, gente. Tô brincando. Olha, vocês podem me chamar no direct do Instagram. Lá você pode me encontrar por Rabi Yaakov, ou pelo Instagram da Beta Tikva, ou pelo Instagram do nosso projeto com o nosso amado Rav Hesky, que é a Brit, ou também você pode entrar em contato direto no WhatsApp, DDD 31
dígito 997944864. E lembrando que essa também é a nossa amada chave para você poder compartilhar um pouco de luz em nossa vida, compartilhar um recurso que é usado de maneiras inimagináveis para implantação, celebração de festas e ajuda em quem precisa de ajuda, exatamente. Compartilhe um pouco de vida. Rabino, foi um prazer estar com o senhor nesse dia, Prazer é aprender meu. tanto, conhecer mais uma comunidade, mais um trabalho que eu tenho certeza que é favor e bênção do Criador para toda uma comunidade. Eu espero que muito mais, que o Criador possa levantar muito mais irmãos como o Senhor para poder reunir, semear a maravilha que é a Torá e que ele possa te abençoar ainda mais, tá? Te iluminar na sua caminhada, viu? De todo Porque foi bom demais partilhar com o Senhor essa conversa, que muitas pessoas possam ser abençoadas pelo seu trabalho, pelo trabalho de tantos outros rabinos, como o próprio Rabino Hess, que todos esses trabalhos possam gerar luz e esperança para as pessoas. exatamente. Porque é isso que a Torá faz, né? Gera vida. Exatamente. E uma coisinha para finalizar, que você falou aqui, já que possa se levantar outros, algo que eu costumo só falar, eu só uso o verbo na afirmação, já se levantou em nome de Yeshua. Tudo já deu certo, toda a nossa caminhada, todos os nossos projetos já deram certo, e todas essas palavras já saíram da nossa boca e foram para os ouvidos do nosso amado Abba. Bendito seja Baruch Hashem. Amã, amã. Amém, amém. Para vocês que acompanharam esse podcast até aqui, eu já peço para você deixar o like, compartilhar, comentar. Potencialize outros trabalhos. Vá nas redes sociais do Rabino, conheça o seu trabalho, vai lá, deixa um comentário, um like. Conheça o trabalho de outros rabinos, como o Rabino Hesk, de outros trabalhos como a Sinagoga Espaço Torá, a Peniel Ceará do Rabino Naftali, a Beit Shalom aqui do Rabino Yosef, tem o Moré Yosef, tem tantos outros, o professor Afonso também, a nossa comunidade, a comunidade israelita Sementes Israel, também vai estar tudo na descrição. Por favor, ajude com que a Torá do Eterno, essa luz que quando chega na nossa vida nos separa e nos dá vida e nos dá prosperidade, faça com que isso possa chegar em mais pessoas, tá? Não deixe de testemunhar outras pessoas também por meio do seu testemunho, por meio de palavra, tá? Seja luz para as pessoas. Shalom, shalom.